Gente, olha só, né? Chega a ser assustador. Até o Carlos Alberto se manifestou novamente sobre o governo Lula e a farsa do amor. Esse negócio, que agora o amor venceu, que agora. É umas narrativas que o governo tenta colocar na cabeça do brasileiro, como se ele subestimasse a inteligência do brasileiro, né? E o brasileiro é um povo inteligente, só precisa se informar realmente dos fatos da política para não se tornar mais um polarizado e fechar os olhos para o que está acontecendo no Brasil, né? Nós, como patriotas, como que realmente amamos o nosso país, temos que olhar todos os governos. Governo da gestão do Bolsonaro, governo da gestão do Lula, governo de qualquer gestão, porque nós amamos o Brasil e temos que olhar de fato para o que está acontecendo e quem é que está governando ele, né? E alguns fatos ocorreram aqui que é bem assustador e que eu resolvi compartilhar com vocês hoje dentro desse boletim. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que estão ocorrendo no governo Lula que a mídia, por estar, né, aí mais a favor do governo da esquerda, talvez não esteja mostrando. Então eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então teremos várias notícias, porque esse é um boletim, é um resumo de notícias e informações políticas com verdade, com total independência, sem puxar para o lado de esquerda ou direita, estamos para falar a verdade. Como é o atual governo agora, então estamos tratando tudo que o atual governo faz e coisas que muitas vezes a imprensa não vai te trazer, mas a gente descobre por algum noticiário específico que não tem tanto conhecimento, enfim, a gente vai atrás, a gente olha, analisa, vê se é verdade ou não e traz para você com segurança e qualidade a informação. Então se inscreve no canal, depois da vinheta, vamos para a informação. Bom, gente, eu sou a Ana Paula, obrigada por estarem aqui comigo em mais um vídeo político. Esse é um canal independente, tá? Nós tratamos de assuntos políticos e eu espero que você goste do nosso conteúdo. Se tiver algum tema que você queira, né, que nós trazemos aqui, trazemos, né, para você com uma análise, é só você comentar aí, vai deixando nos comentários. Bom, vamos lá, né? Não esquece de se inscrever no canal para se manter atualizado. Deixe seu joinha que dá uma força tremenda aqui pro nosso canal e compartilha o máximo possível que você puder essa informação para abrir os olhos de todos os brasileiros e as pessoas veem de fato o que está acontecendo e que ninguém te conta. Vamos começar aqui com Lula, um post que eu achei bem interessante que foi postado aqui na internet, que diz o seguinte, né? Que foi do PL Nacional. Ele fez um post e eu analisei e resolvi trazer para vocês. Apenas fingindo mudanças. Ele criticou, né, o Lula, dizendo, o PL, tá, o Partido Bolsonaro, dizendo que o Lula não está fazendo uma reforma ministerial, que ele está loteando o governo. E por que ele disse? Ele disse que a reforma ministerial é o novo disfarce para o loteamento do governo. O governo do PT, sempre na tentativa de mascarar suas reais intenções, chama de reforma ministerial o seu plano de loteamento do governo. Nós sabemos, no entanto, que não é natural ver essas alterações antes dos 2 primeiros anos de mandato, sem avaliação individual dos ministros, como sugere o colunista Mário Sabino. É quase amador querer chamar de reforma o que caracteriza, na verdade, uma manobra do poder público junto com partidos do Centrão para atender os interesses de pouquíssimas pessoas. Então ele trouxe aí, né, referente ao desgoverno, ele falou desgoverno do PT. E o que a gente pode fazer, né? Algumas pessoas até comentaram, ninguém pode fazer nada. Isso que é o pior, porque ele tem o aval do dono do Brasil, né? Que fala que é o STF, ou seja, as pessoas acreditam que o STF está ligado diretamente à esquerda. Muita gente aqui falando, né? Como sempre fez, tragédia novamente. Outras pessoas revoltante. Cabide de emprego em ministérios e estatais, levando o Brasil para o buraco profundo, que venham as corrupções de agora em diante. E aí o pessoal vai falando, né? Comentando que isso é normal dentro do governo. É a velha tática do toma lá da cá. É só o que sabe fazer. Então as pessoas estão começando, né? Falando, tem que colocar nas redes o que falta na cidade. São quase 40 ministérios, é muita obra em cada cidade, gente. Então o pessoal veio criticando, veio trazendo suas opiniões e a gente analisa, porque realmente essa mudança, né, essa reforma ministerial, eu queria saber o que vocês acham. Vocês acham que estão sendo eficientes? Quando a gente analisa realmente a eficiência de cada coisa, quem está beneficiando?
né? O que esse tanto de ministérios está fazendo de diferente? Vocês têm essa visão? Então é algo que chama a nossa atenção para a gente começar a acompanhar e anotar. Eu estou fazendo um estudo, inclusive, sobre cada ministério para entender tudo que eles estão aprovando ou não e o que de fato está beneficiando o Brasil ou não e as consequências de cada ação, para trazer um levantamento bem detalhado para você. Se você não quer perder isso, essa análise junto comigo, assista o canal, se inscreva, porque a gente vai mostrar que é verdade. Nós somos um canal independente, não estamos aqui para puxar sardinha para ninguém, não. Estamos para mostrar de fato todos os feitos, para a gente não ser enganado, não ser iludido, ver a verdade, né? Uma outra coisa também que me chamou a atenção e que eu trouxe aqui para vocês, né, é que o vereador do PT, ele se desculpou com Boulos após declarar apoio a Nunes, gente. E isso faz a gente perceber, né, algumas questões assim que são importantes, que até a oposição, ela reconhece que a direita, ela tá bem preparada. Se a gente for analisar, mesmo que você não goste da direita, a gente percebe que eles são muito unidos, que eles têm uma organização, né? Eles conseguem fazer uma articulação muito bem preparada. E até a oposição reconhece isso, até o partido do PT reconhece isso, né? Que a direita, ela tá bem preparada para os governos e prefeituras. E o vereador do PT demonstrou apoio ao Ricardo Nunes. E isso gerou uma repercussão gigante. Será que o governo Lula está perdendo apoiadores? Porque a gente sabe que ele está sofrendo uma série de problemas de articulação política com o seu governo dentro do Congresso. E em uma reunião na Câmara de Vereadores, o vereador Alessandro Guedes, do PT, ele se desculpou com o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, e a retratação aconteceu 3 dias depois do petista parabenizar e colocar o seu apoio à disposição do prefeito de São Paulo, que é o Ricardo Nunes, do MDB. Ele disse, abre aspas, eu expressei meu pedido de desculpa ao meu partido, minha bancada e ao candidato apoiado pelo PT, Guilherme Boulos, pela exposição que minha fala criou na véspera do Congresso Partidário, mas reitero, elogiei o governo de Nunes porque ele atende a todos os nossos pedidos e ele age de forma republicana, fecha aspas, não é, explicou o Guedes. Então não é porque a direita faz algo bom que a pessoa tem que criticar, gente, tem que mostrar, tem que falar. A mesma coisa se for a esquerda, né? Fez algo bom, tem que ser aplaudido mesmo, mas eles não querem. Isso mostra que eles querem mascarar, né, algumas situações, mostrar só a parte ruim, não quer mostrar realmente o que está acontecendo, a verdade. Por isso que a verdade tem que ser exposta. Hoje a gente tem a melhor ferramenta do mundo para ter informação rápida, que é a internet, as redes sociais. Então, gente, o cidadão bem informado, ele não é escravizado da desinformação, né? Uma outra coisa também que aconteceu, que eu quero compartilhar rapidinho com vocês, é que o Arthur Duval, ele foi até a manifestação da esquerda, que estava sendo contra a intervenção policial em São Paulo, e levou um soco. E a mídia esquerda deu risada. Imagina se fosse o contrário. Olha que absurdo. Então a gente falou, o amor venceu. Será que venceu só quando é para apoiar os de esquerda? Porque quando acontece algo com alguma violência para alguém da direita, não tem esse amor todo, né? E aí eles trouxeram. Ele foi lá, ele estava errado, porque ele provocou os manifestantes que protestavam contra a chacina que ocorreu no Guarujá. E o Arthur Duval, que é o famoso Mamãe Falei, ele leva um soco na cara. E aí, o Arthur, ele disse, eu não falei que as manchetes iam relativizar a violência? Aí estão a página de amor e o jornalismo profissional. O jornalismo tem que ser independente, só que parece que o jornalismo é esquerda, porque eles não estão independentes. Como que eles dão risada? Como que eles comemoram isso que aconteceu, né? Então não é legal. Então a gente começa a ver algumas posturas e algumas coisas que nos faz refletir, tanto postura do STF quanto postura da própria mídia. Então são alguns fatos que eu tô trazendo vários aqui para vocês, só para vocês refletirem junto comigo algumas questões, né, que podem não estar claras em relação ao que está acontecendo no país. Uma outra coisa também, o Valdemar Costa, em entrevista à CNN nessa semana, ele disse que reiterou a indignação com o tratamento que tem sido aplicado a Jair Bolsonaro, porque ele falou que ficar inelegível por algo que falou, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E aí muita gente comentou sobre isso e eu queria saber de vocês, será que é uma perseguição aos opositores de Lula? Né? Até mesmo que mostrou algumas notícias, eu trouxe até para vocês que os ministros do STF, após julgar a inelegibilidade do Bolsonaro,
pegaram o avião da FAB junto com os ministros do Lula, poucas horas depois, né? Então a gente começa a perceber algumas coisas que são muito, como que eu posso dizer, né? Muito associado à esquerda, ao que a esquerda quer acontecendo, tanto pela mídia trazendo o que a esquerda quer que traga, o STF julgando a favor de coisas que a esquerda está defendendo, né? Então a gente fica aí de olho, nós somos a população, nós temos que ficar de olho nessas coisas. E o Valdemar, ele ficou inconformado com tudo isso que está acontecendo. Será que o Bolsonaro, ele foi injustiçado nessa questão de inelegibilidade ou não? Qual que é a sua opinião? Vai comentando aí. E referente ao último caso, que foi o que chocou bastante, que a gente vê que tudo isso é muito assustador, né? Vendo a imprensa rindo de um deputado que apanha, vendo realmente, né, o STF fazendo algo que a esquerda apoia e depois pegando carona com a esquerda, se encontrando, a esquerda ligando, quando foi o caso da revisão, a própria revisão da vida toda, porque o PT não é o Partido dos Trabalhadores. Por que ele está contra a revisão da vida toda? Por que ele está pedindo junto ao INSS, através dos embargos de declaração, que a revisão da vida toda não seja paga retroativa, que tudo que o aposentado foi lesado não seja devolvido a esse trabalhador? Por quê? Se é o Partido dos Trabalhadores. E aí, quando o ministro, né, do STF pediu vista dessa revisão, e até da revisão do FGTS também, que é mais um direito que foi lesado dos trabalhadores, o ministro, né, da Fazenda, ministro do Lula, chegou a ligar para o ministro do STF que pediu vista, agradecendo. Então a gente percebe algumas coisas muito estranhas que são assustadoras, na minha opinião, não sei na sua. E o Carlos Alberto, ele se manifestou novamente sobre o governo Lula e a farsa do amor, né? O Carlos Alberto, ele diz, olha só o que ele diz, né? O Carlos Alberto diz que a crítica, que critica, né, a Lula, gerou repercussão assustadora. O Carlos Alberto de Nóbrega, ele tem 87 anos. Ele disse que a entrevista concedida por ele ao Roda Viva da TV Cultura, em que criticou o presidente Lula por não ter diploma, repercutiu de forma assustadora. O humorista abordou o assunto em seu próprio podcast, O Pod é Nosso, ao falar com o apresentador Rafael Cortez sobre a audiência na TV. O Carlos Alberto refletiu que os indicadores de audiência não representam nada e que a televisão tem público para todos. E aí, gente, olha só o que aconteceu, né? Para vocês verem, né, que isso pode acontecer com muita gente. Sem citar nominalmente o petista, o Nóbrega destacou que sua entrevista no Roda Viva ganhou proporções que lhe assustaram tanto positiva quanto negativamente e ressaltou que a atração costuma dar menos de 2 pontos de média. Abre aspas, a televisão tem público para todos. Esse negócio de dar 1 ponto de audiência não representa nada, porque eu fiz programa e você me deu o prazer de estar me entrevistando, que dá 1,5 ponto de audiência, a repercussão absurdamente assustadora que tive para o bem e para o mal, fecha aspas, declarou. E na entrevista que foi ao ar em julho, o apresentador criticou Lula ao dizer que considerava ruim a escolha de um presidente sem graduação para governar um país, né? E a Splash, ele disse que talvez tenha sido infeliz na maneira de falar. Ele disse, abre aspas, fui talvez infeliz na minha maneira de falar, porque quando a Vera falou que todo mundo tem direito ao voto, eu quis falar, mas quando percebi que eu tinha dado uma pisada, eu quis mudar de assunto, fecha aspas, explicou. Abre aspas, o que eu quis dizer quando eu disse como é que ele se sentia naquele momento de receber diploma de presidente, é que eu acho que é a primeira vez na história da civilização que uma pessoa tem um trajeto tão vitorioso como Lula teve, sem ter um alicerce. Isso é a minha opinião. Ele não teve diploma, mas ele teve a vivência. Ele é um homem que viveu, veio do zero, fecha aspas. Então a gente percebe que às vezes não pode falar nada. E que tudo que você fala, né, tá todo mundo muito intolerante, muito no extremo, né, e aí muitos esquerdistas foram lá xingar e atacar. Será que tudo funciona no xingo? Será que se a gente realmente quer um Brasil de amor, né, se o amor voltou de novo realmente, chega de ódio, a gente não tem que fazer de uma forma diferente quando alguém discorda da nossa opinião, conversar, dialogar, trazer fatos, trazer a opinião com fatos, em base de fatos do porquê eu discordo da sua, civilizamente, civil, né, de uma forma civil, civilizada. Então tudo isso é assustador, né, e eu queria saber de vocês, vocês acham que realmente a esquerda é por amor? Qual que é a sua opinião? Então é isso, né, em breve eu volto com mais informação. Obrigada, esse foi o boletim de hoje e até a próxima.